Se você acha que algumas cenas de Rick e Morty são pesadas, saiba que algumas delas poderiam ter sido bem piores. E isso porque a série tem algumas cenas deletadas que mudariam o final de cenas importantes ou dariam uma visão totalmente diferente das aventuras de Rick e Morty. Uma das cenas mais chocantes de Rick e Morty, sem dúvida nenhuma, foi aquela onde eles trocaram de realidade pela primeira vez e terminaram tendo que enterrar suas próprias versões daquele lugar, o que visivelmente traumatizou o Morty. No entanto, acredita-se que eles pretendiam fazer essa cena ser muito mais brutal e perturbadora do que ela foi. Se liga só nessa cena deletada aqui. Eles pretendiam que a explosão estilhaçasse completamente os corpos, tanto do Rick quanto do Morty. E assim, ao invés de eles terem que carregar e enterrar os corpos no quintal, Rick e Morty teriam que catar vários e vários pedaços espalhados por toda a garagem. E só depois disso é que eles enterrariam tudo no quintal, pensando o quão bizarro e pesado teria sido essa cena. Deve ser por isso que eles amenizaram ela, mas de qualquer forma foi bem pesado. Agora vamos falar do episódio 5 da primeira temporada. Neste episódio tivemos pela primeira vez a aventura liderada pelo Morty, que acabou sendo em um mundo medieval cheio de criaturas bizarras. E, em um determinado momento, Rick e Morty acabaram sendo presos por supostamente matar um gigante. E aí que tivemos uma cena que foi deletada, do Rick e do Morty sendo fichados pela polícia gigante. Primeiro, teríamos os dois sendo reconhecidos pela esposa da vítima. Em seguida, eles teriam suas digitais coletadas dessa maneira aí e terminariam todos presos, o que causaria uma confusão com o policial que tentaria atirar nele. Mas depois de descobrir que eles não eram negros de verdade, o policial se acalma e ainda leva Rick e Morty para tomar um banho. E depois, eles ainda são obrigados a fazer uma inspeção de orifício. Depois, uma guarda tricotaria a roupinha de condenado dele. E eles seriam espancados por vários policiais. Se essa cena tivesse ido ao ar, o coitado do Morty teria se ferrado muito mais do que ele já se ferrou nesse episódio, que não foi pouca coisa não. No episódio 8 da primeira temporada, enquanto Rick e Morty assistiam TV interdimensional com sua família, eles acabam vendo uma realidade onde o Jerry era um ator super famoso e podre de rico, mas ele se arrependia profundamente por não ter ficado com a Beth. Então, depois de usar muitas drogas, esse Jerry resolve ir atrás da Beth para se declarar para ela. Tudo isso enquanto ele era perseguido pela polícia e também noticiado ao vivo pela TV. No final, em uma cena bastante emocionante, o Jerry e a Beth dessa realidade acabam se reconciliando, porque a Beth também se arrependia por não ter ficado com o Jerry, já que nessa realidade, apesar de ela ter virado uma cirurgiã de humanos, ela também tinha se tornado uma solteirona solitária que criava uma quantidade absurda de paz. Mas tudo isso a gente já tinha visto no episódio que foi ao ar. O que você não viu foi uma cena deletada onde eles pensaram em um final totalmente diferente para essa história. Algo bastante anticlimático. Essa cena seria exatamente igual à que eu acabei de descrever. Mas logo após os dois se reconciliarem, o Jerry simplesmente seria congelado e morreria estilhaçado no chão. Tudo porque o Rick daquela realidade teria visto o noticiário e foi lá proteger sua filha do ator drogado que estava perseguindo. E ainda por cima, ele tinha levado ração de pássaro, porque lembra que nessa realidade a Beth era uma solteirona que criava pássaros? Agora vamos falar de uma cena bastante aleatória que foi completamente cortada do episódio piloto da série. A cena começaria com o Rick contando pro Morty que ele tinha encontrado uma dimensão alternativa bastante legal. Só que aqui, o Rick ainda não tinha criado sua arma de portais e ainda estava trabalhando no projeto dela. E o primeiro portal que ele acaba abrindo simplesmente joga vários cadáveres para dentro da garagem. Depois disso, enquanto o Rick tentava aperfeiçoar sua arma de portais, o Morty, contrariando as ordens do avô, começa a fuçar em algumas dimensões dele. E simplesmente o moleque cria um dinossauro que começa a correr destruindo tudo e depois foge. Então, a arma de portais que o Rick estava trabalhando simplesmente começa a apitar. E ele diz que precisaria desmontá-la. Caso contrário, as coisas tomariam um rumo bastante sombrio. E quando a arma de portais estava prestes a explodir, a cena simplesmente acaba. E a gente não viu o que aconteceu com o Rick, com o Morty ou com o dinossauro que fugiu. Uma cena bastante interessante, mas ainda bem que eles não colocaram ela na série. Porque se esse Rick tivesse construído a arma de portais depois que conheceu o Morty, igual seria nessa cena, a gente não teria a cidadela dos Rick, o Morty maligno ou o Rick Prime, ou seja, a gente não teria as melhores histórias da série. Agora vamos falar de uma outra cena que também nunca apareceu na série, mas eu acho que teria sido legal se eles tivessem adaptado. Na verdade, eles usaram a ideia dessa cena para criar um outro episódio. Já já você vai perceber qual é. Tudo começaria com Rick assistindo seu programa favorito de TV. Aí,
O Morty apareceria apavorado, contando que a Jessica tinha sofrido um grave acidente de carro. E ele acreditava que o Rick era o único capaz de fazer alguma coisa para evitar que ela morresse. No entanto, estamos falando do Rick, e ele recusaria ajudar simplesmente porque queria continuar assistindo TV. Mas depois de muita insistência, Rick acaba concordando em ajudar. E por isso ele simplesmente encolhe o Morty e injeta ele dentro do corpo da Jessica. E depois vai assistir TV no hospital, enquanto o moleque ficava lutando contra vírus. Acho que muito provavelmente essa cena seria o Rick tentando dar uma lição no Morty por ter atrapalhado a TV, porque a Jessica sofreu um acidente de carro. O que, de boa, o Morty poderia fazer dentro dela para consertar as lesões que ela sofreu. Se ela tivesse algum vírus, até faria algum sentido, mas ela foi amassada por um carro. Não tinha nada que o Morty pudesse fazer encolhido dentro dela. Pelo menos eu acho que não. Agora vamos falar do terceiro episódio da primeira temporada, onde o Rick construiu um parque de diversões dentro do corpo de um mendigo, e depois simplesmente encolheu o Morty e o injetou lá dentro. No final desse episódio, para salvar o Morty, o Rick teve que jogar o mendigo no espaço e aumentar o corpo dele até ficar praticamente do tamanho dos Estados Unidos. E em seguida, nós vimos uma cena bastante bizarra de várias pessoas espalhadas pelo país, mostrando como as diferentes regiões estavam interagindo com as partes do corpo do mendigo. E entre elas, estava um lenhador fugindo de uma sombra com uma aparência bastante sugestiva. Não vou falar o que é, mas com certeza você já sabe. No entanto, tivemos uma cena deletada, onde eles pretendiam mostrar o que era essa sombra, ou pelo menos parte dela. Olha aí para você ver. O negócio é tão grande que se você não souber o contexto da história, nunca vai entender do que o lenhador estava fugindo. Como vocês viram, essas cenas deletadas dariam um rumo diferente ou até mais sombrio para os episódios em que elas foram tiradas. E aí, você gostaria que algumas dessas cenas tivessem sido adaptadas para a série ou preferiu os episódios do jeito que estão? Deixa aí nos comentários que eu quero saber.